Bom dia, queridas, amadas para gerar, mais um vídeo do nosso Gerando Profetizas. Se você ainda não ouviu o primeiro vídeo, que você possa buscar no YouTube o primeiro, né, que foi semana passada. Amadas, é muito bom estar aqui com você, é bom saber que o Senhor preparou este momento para nós, é bom que nós podemos nos encontrar assim remotamente, né? E dividirmos algumas coisas importantes que o Pai tem preparado para nós. Então, hoje nós vamos falar sobre a profeta do Antigo Testamento, que se chama Débora, e nós vamos buscar em Juízes 4 a referência sobre ela. Então, Juízes 4 diz assim: E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, ou o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Hagoim. Os israelitas se lamentavam e clamavam a Yahvé, porque Rabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando havia 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Então, amados, nós vamos buscar alguns momentos importantes no dia de hoje e nós vamos trazer a chave sobre algumas palavras que estão aqui. Eu quero que você entenda, gostaria que você entendesse que o principal disso tudo, o principal que Deus nos chama a atenção é qual é o nosso lugar, qual é o lugar que Ele preparou para nós. Nós não podemos nos desfazer da nossa origem, nós não podemos nos desfazer do nosso propósito, nós não podemos nos desfazer do princípio que é a família. Eu sempre vou trabalhar a família. Por quê? Porque a mulher tem um lugar especial e separado dentro da sua casa. A família, amados, é uma herança do Senhor. Foi algo gerado no coração de Deus, diz a palavra. E nós não temos autoridade alguma para desfazer aquilo que Deus iniciou desde os primórdios, desde o início da criação do mundo. Amém? Então, a nossa palavra-chave sempre vai ser em cima de Provérbios. Deus trabalhou muito na minha vida em cima de Provérbios. Por quê? Porque aqui Ele definiu quem nós somos nele. Aqui Ele definiu o nosso papel diante dos nossos filhos, diante dos nossos maridos, diante da sociedade. E de novo eu chamo a sua atenção, não se preocupe em estar em algum lugar sem que você tenha convicção de que aquele lugar foi o Senhor que te colocou. Eu vou contar rapidinho algo a meu respeito. Eu fui criada por uma família boa, abastada, né? Tinha uma boa condição financeira, sempre me deu bom estudo, sempre me deu cursos, eu me formei em administração. E o que eu entendi e aprendi dentro da minha casa é que a mulher não tinha que depender do seu marido, é que a mulher tinha que trabalhar fora e ela tinha que dar conta de tudo. E isso, de uma certa maneira, foi pesado para mim. E eu busquei esse lugar, né? Trabalhar fora, ter a minha independência financeira, mas eu não conseguia me encontrar dentro da minha casa como família. Então eu negligenciava o cuidado do meu marido, eu negligenciava o ter filhos, porque eu nunca quis ter filhos, porque os filhos para mim iriam tirar o meu lugar de destaque, iriam tirar as coisas que eu gostava, né, o meu tempo de fazer o que eu gostava. E isso tudo eu descobri no Senhor que foi um engano terrível do maligno. Eu era estéril e Deus me deu o José Miguel da esterilidade,
Mas antes de me dar o José Miguel da esterilidade, ele curou o meu coração, que eu creio, amadas, que era mais estéril do que o meu próprio ventre. Então Deus me direcionou qual era o meu lugar. E Provérbios foi muito importante nisso. Por quê? Porque nós entendemos que Provérbios, que nós temos vários chamados, que nós temos várias atividades, mas o principal, nós vamos ser reconhecidas pelo nosso marido e nós vamos ser reconhecidas pelos nossos filhos. Por quê? Estaremos no lugar certo, fazendo o que é certo. E Débora nos mostra como isso é possível. Por quê? Porque aqui diz que ela, durante um tempo, ela já julgava e liderava o povo de Deus, que era Israel. Mas olha que importante. Não existe nada na palavra, nem ponto, nem vírgula, que não tenha um porquê na palavra. Não existe, amados, nenhuma colocação dentro da palavra que não seja importante. Por isso nós não lemos a palavra, por isso nós meditamos na palavra, porque tudo aquilo que foi escrito gera algo em nós. E aqui diz assim, Juízes 4:4, diz assim: nesta época, Débora, ou seja, nesta época de guerra, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote. Por que fala o nome do marido de Débora se ele não fosse importante? Porque, amados, nada acontecia na vida de uma mulher sem que o marido tivesse autoridade, sem que eles estivessem em concordância. E eu aprendi isso na minha casa com o Senhor. Não fazer nada sem a concordância do marido. Não fazer nada sem esperar que ele me dê a bênção dele. E sabe qual é o problema de nós, mulheres? Nós queremos tudo para ontem. E os nossos maridos são mais razão. Eles pensam mais. E nós não queremos esperar que eles decidam, que eles resolvam. Nós queremos fazer por nós mesmas. Por isso, muitas vezes, nós quebramos a aliança do nosso casamento. Nós quebramos a autoridade do nosso marido. Eu não estou dizendo que é fácil, amados, porque eu sou convertida há 19 anos e há 19 anos eu aprendo com o Senhor todos os dias qual é o meu lugar, qual é a minha posição, qual é o lugar do meu marido, qual é o lugar do meu filho. E assim ele vai nos posicionando. Mas se Débora não estivesse no lugar certo, ela não teria feito o que ela foi chamada para fazer. Você entende a importância de tudo estar no contexto do Senhor? Às vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito, mas não é isso que eu encontro na palavra. Eu encontro na palavra em Romanos 8, diz, o capítulo todo de Romanos 8 fala sobre ser guiados pelo Espírito. O Espírito de quem? O Espírito de Deus. E quem guia vai atrás, vai do lado ou vai na frente? Quem guia vai na frente. Ele conhece o caminho. Quando nós estamos fazendo turismo, viajando em algum lugar, existe um guia, o que ele faz? Ele vai à frente mostrando o que ele já conhece e ele sabe aonde ele vai chegar. Nós não. E assim é com o Espírito Santo de Deus. Eu falei no outro vídeo, né, que nós recebemos esse Espírito quando confessamos o Senhor como nosso suficiente Salvador, quando nos batizamos e ele começa a habitar em nós. E quando ele começa a habitar em nós, ele nos guia para o lugar onde nós devemos estar e fazer aquilo que ele já sabe que vai dar certo. Então, Romanos 8 fala sobre o guiar do Espírito Santo. E no 14, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. No 13 diz assim: se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. O que eu aprendi neste tempo todo, amados? Como nós precisamos matar o nosso eu, a nossa vontade, o eu acho que eu sei. Se a palavra fala que nosso casamento é um cordão de 3 dobras, eu, o meu marido e Deus, nós precisamos viver essa aliança. Se a palavra diz
que o marido é a cabeça, e está escrito na palavra, ele não diz que nós somos cauda, ele diz que nós somos conselheiras, mas a conselheira está ao lado, não está na frente, não está usurpando o lugar do marido, não está usurpando o lugar do cabeça, daquele que Deus constituiu. E depois, quando as coisas não saem de acordo com nós queremos, nós julgamos e culpamos o marido. Então, eu vou te dizer o que aconteceu na minha casa. Eu matei a autoridade do meu marido, eu matei o sonho que ele tinha de ter filhos comigo, e isso só foi realinhado quando o Senhor entrou. E eu descobri qual era o meu lugar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas eu gostaria que você orasse em relação a isso. Mas Deus determinou que eu parasse de trabalhar, amados, quando meu filho tinha quase 1 ano. Eu olhando a agenda dele, da escola, e Deus me disse assim: eu te dei um milagre e você está negligenciando a educação do teu filho, terceirizando para uma escola. Não é o lugar que eu quero para ti. E naquele momento, amados, isso foi num sábado, eu conversei com meu marido e disse: amor, eu vou parar de trabalhar, o que tu acha? E ele respondeu assim: finalmente eu vou ter uma esposa e finalmente meu filho vai ter uma mãe. Por quê? Porque nós queremos fazer tudo e o tudo nós fazemos de mau jeito. Mas quando estamos no lugar certo, com a autoridade do Senhor, no momento certo, abrindo a nossa mente e nosso entendimento para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, nós conseguimos encontrar contentamento, a alegria do Senhor. Eu nunca, amados, pensei em passar roupa. Quem me ensinou a passar roupa foi o meu marido, filho de costureira, passando roupa para entregar para as clientes. Meu marido me ensinou a passar roupa. E um dia eu passando roupa, sorrindo, né, louvando ao Senhor, escutando um louvor e dando risada, enfim, conversando com ele que estava trabalhando. Ele trabalha, o escritório dele é dentro da nossa casa. E ele olhou para mim e disse assim: amor, eu nunca pensei que eu fosse te ver passando roupa com tanta alegria. E é isto que Deus faz em nós. Quando nós estamos no lugar certo, fazendo o que é certo, Deus nos posiciona e nos traz o contentamento do Espírito. Então, terminando com Débora, amada. Débora, em Juízes 5:31, que é o canto de Débora, ela disse assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Que nós venhamos a brilhar como o sol. Débora foi uma mulher que teve autoridade sobre homens de guerra, porque ela teve autoridade sobre do marido dela. Estava em concordância. Ela teve sabedoria para administrar aquela situação toda. Ela teve ousadia para aceitar, porque aqui está falando, você pode ler o capítulo importantíssimo, que aquilo que nós falamos aqui, que você vá no contexto bíblico, que você leia. Eu não tenho tempo para ler tudo, porque é muita coisa. Leia o capítulo 4 de Juízes e entenda a posição que Deus colocou Débora. Entenda o que Deus chamou Débora para fazer. Mas antes de tudo isso, ela estava em concordância com a sua casa. Ela foi temente com as autoridades, né? Ela se posicionou diante de homens, ela se posicionou diante de reis. E é isso que Deus faz quando nós estamos no lugar certo. Quando nós estamos no lugar certo, Deus nos levanta. Que isso seja um aprendizado para mim e para você. E eu espero no Senhor que você esteja querendo agradar a Deus. A palavra toda, quando fala de Cristo, Cristo fala várias vezes: eu quero agradar o Pai. Então, amadas, que você queira agradar o Pai. Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Qual é a tua vontade? Não espere que as decisões sejam fáceis. Não espere que você não vai precisar abrir mão de algumas coisas, de alguns conceitos que você acha importante, de algumas coisas que você acha importante. Porque é assim que Deus faz, Ele nos desconstrói para depois nos construir.
mas essa construção é na autoridade dele, é guiado pelo Espírito e tudo nos vai bem, amados. Tudo nos vai bem. E eu espero que assim seja sobre a tua vida e os céus estão abertos sobre você, em nome de Jesus.